No episódio sobre Singapura, mostramos diversas coisas interessantes. Inclusive, falamos sobre o líder desse país, Lee Kuan Yew, que em um curto período histórico transformou um pequeno país atrasado em um estado rico e exemplar. No entanto, o mais interessante não entrou naquele episódio, mas afinal, como ele conseguiu isso? Vamos descobrir isso em primeira mão, a partir do livro autobiográfico A História de Singapura, do terceiro mundo ao primeiro. Nesta autobiografia, Lee Kuan Yew conta sobre seus sucessos e fracassos, sobre a estratégia de desenvolvimento do país e o fortalecimento de sua reputação no cenário internacional, o cuidado com os cidadãos e as medidas para unir grupos étnicos divididos em um todo coeso. Como disse o próprio autor, este é o primeiro manual do mundo sobre construção de um Estado. Em 1959, quando Lee Kuan Yew chegou ao poder, o $40 por habitante, Singapura não tinha um exército próprio, e a composição religiosa e étnica de Singapura não deixava esperanças para uma convivência pacífica entre chineses, malaios e indonésios. Previam para Singapura ou a destruição ou a anexação por um dos vizinhos mais fortes e maiores. Quando começamos, éramos ignorantes e politicamente inocentes, mas fomos salvos pela cautela com que testávamos e avaliávamos diferentes ideias, antes de implementá-las na prática. Após a independência de Singapura, o jovem governo do país precisava garantir o reconhecimento político de Singapura, além de buscar cooperação econômica com as potências industriais. O primeiro passo foi a entrada na ONU, que ocorreu em 1965, e então começou um período de intensos contatos internacionais. Naquele tempo, muitos líderes estrangeiros nem conheciam o novo país. No Sudeste Asiático, Lee Kuan Yew buscava criar um estado livre dos colonizadores, mas uma saída rápida causaria um dano irreparável ao estado ainda frágil. Para manter a estabilidade na região, era necessário preservar a presença britânica pelo maior tempo possível. Em primeiro lugar, o exército de Singapura ainda era bastante fraco para responder a reivindicações sérias da Indonésia e da Malásia. Em segundo lugar, a receita das bases militares britânicas na década de 1960 representava cerca de 20% do produto nacional bruto de Singapura. Além disso, os britânicos forneciam empregos para as pessoas, já que o problema do desemprego no país era muito grave. Lee Kuan Yew passava muito tempo em Londres negociando sobre essa questão. Singapura era uma criação artificial, feita pelos ingleses como um posto avançado comercial e gradualmente se tornou o ponto central de seu império marítimo mundial. Com o colapso desse império, herdamos uma ilha sem continente, um coração sem corpo. Inicialmente, a ideia era que os britânicos deixassem Singapura. Até o final da década de 1970, o primeiro-ministro britânico, Wilson, era favorável a Singapura. Ele prometeu uma retirada gradual das tropas e a transferência das instalações e equipamentos militares para Singapura. No entanto, a realidade acabou mudando os planos dos britânicos. Logo ocorreu a desvalorização da libra esterlina, e a Grã-Bretanha foi forçada a cortar drasticamente os gastos em todas as áreas do orçamento, incluindo a manutenção das bases militares. Dessa forma, o governo britânico tomou. Em 1971, quando ficou claro que a saída dos britânicos era inevitável, Lee Kuan Yew redobrou os esforços para atrair investidores estrangeiros com o objetivo de criar mais empregos. Graças ao planejamento claro e às medidas preparatórias, a retirada das tropas ocorreu de forma tranquila e todos os trabalhadores foram empregados nas novas empresas estrangeiras que abriram. Para amenizar um pouco o impacto da iminente retirada das tropas britânicas de Singapura, o primeiro-ministro do Reino Unido, Denis Healey, concordou em vender a Singapura um esquadrão de caças Hawker Hunter e oferecer assistência no treinamento do pessoal e na operação das aeronaves. Em 1968, foi alcançado um acordo para fornecer assistência britânica no valor de 50 milhões de libras esterlinas, 25% como doação e 75% na forma de empréstimos. Além disso, a Grã-Bretanha tomou a iniciativa de criar um acordo de defesa
entre 5 países, no qual o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Malásia e Singapura estabeleceram em 1971 um sistema conjunto de defesa antiaérea. Ainda mais porque as relações do jovem e microscópico Singapura com os países vizinhos eram, para dizer o mínimo, complicadas. Os países vizinhos inicialmente não levavam Singapura a sério e depois passaram a encarar o sucesso de Singapura com inveja aberta. As relações com a Malásia foram complicadas desde o início. Mesmo depois que Singapura se separou dela, os políticos malaios continuaram a tratar seus colegas de Singapura com superioridade. Os malaios também não hesitavam em fazer ameaças, desde ameaças de cortar o fornecimento de água potável para Singapura até ameaças de invasão militar. Mas Singapura resistiu a todas elas. A criação da Força Aérea resolveu o problema militar. E Singapura superou questões econômicas ao estabelecer contatos com potências estrangeiras, contornando a Malásia. A água da Malásia também não é mais um obstáculo. Os próprios reservatórios cobrem 40% das necessidades do país, enquanto os outros 60% são garantidos por tecnologias modernas de dessalinização e reciclagem. Malásia e Singapura são países multirraciais com atitudes diametralmente opostas em relação à população. Os líderes malaios, durante muitas décadas, têm seguido a política de Malásia para os malaios, tornando representantes de outras nacionalidades cidadãos de segunda classe. Singapura construiu uma sociedade de cidadãos iguais, onde cada pessoa possui os mesmos direitos e oportunidades, independentemente de raça, idioma ou religião. Durante anos, a Malásia via Singapura como parte de seu território e achava que podia ditar como os vizinhos deveriam viver e com quem cooperar. Por exemplo, em 1986, antes da visita do presidente de Israel, Chaim Herzog, a Singapura, ocorreram protestos perto da embaixada de Singapura, em Kuala Lumpur e nos estados da Malásia. O primeiro-ministro da Malásia considerou a visita do político israelense a Singapura ofensiva para seu país e para os muçulmanos que lá viviam. Em sinal de protesto, o embaixador da Malásia foi retirado de Singapura. Outro vizinho emblemático é a Indonésia. Ao visitar esse país pela primeira vez em 1960, Lee Kuan Yew ficou chocado com a devastação que reinava no país após a saída dos holandeses. O país estava tão empobrecido que a água escorria do teto do melhor hotel do país e pedaços de reboco caíam das paredes. Durante a década de 1960, as relações entre os países foram tensas. Em 1968, quando 2 terroristas indonésios foram enforcados em Singapura por serem responsáveis pela morte de 3 cidadãos de Singapura, a embaixada de Singapura e a residência do embaixador em Jacarta foram destruídas. Houve apelos para o rompimento das relações bilaterais, mas o ministro das Relações Exteriores da Indonésia sabiamente considerou que interromper o comércio com Singapura causaria enormes prejuízos à Indonésia. Desde meados da década de 1970, Lee Kuan Yew e o presidente da Indonésia, Suharto, mantinham uma amizade de muitos anos que ajudava a resolver situações difíceis que surgiam de tempos em tempos. O governo de Singapura oferecia apoio financeiro à Indonésia e ajudava na reconstrução da economia, atuando como intermediário na instalação de filiais de corporações multinacionais na Indonésia. Agora vamos ver como foram construídas as relações com as potências industriais, pois no início do caminho, Singapura tinha a opção de se juntar aos comunistas ou seguir o caminho capitalista. Lee Kuan Yew, que recebeu educação britânica, escolheu a segunda opção e passou a buscar formas de cooperação com os países industrializados. Com países da Europa continental, Singapura não teve cooperação tão estreita quanto com o Reino Unido ou Estados Unidos. A exceção eram os holandeses, que investiram na economia de Singapura desde o final da década de 1960. Já em relação aos Estados Unidos, Lee Kuan Yew tinha uma opinião ambígua. Por um lado, ele admirava as qualidades empresariais dos americanos. Por outro, ficava surpreso com a confiança deles de que qualquer problema, inclusive político, poderia ser resolvido com dinheiro. Mesmo assim, Singapura apoiou os Estados Unidos na luta contra os comunistas no Vietnã.
As relações entre Singapura e os Estados Unidos podem ser divididas em dois períodos: o tempo da Guerra Fria, quando tinham um objetivo comum de combater o comunismo, e o período após 1989. Lee Kuan Yew acredita que a luta para estabelecer a democracia em todo o mundo se tornou uma ideia fracassada para os americanos. A invasão do Kosovo e do Haiti, sem as sanções do Conselho de Segurança da ONU, leva a pensar que os Estados Unidos impõem seus valores pela força, o que não é muito diferente dos comunistas. No entanto, foram justamente os Estados Unidos que primeiro viram em Singapura o potencial para a abertura de multinacionais americanas, o que contribuiu para o crescimento estável da economia de Singapura. O sentimento mais contraditório de Lee Kuan Yew era em relação aos japoneses. Antes da Segunda Guerra Mundial, os japoneses eram vendedores e dentistas educados e disciplinados. Parecia que nada previa os horrores que aconteceriam durante a ocupação de Singapura pelo Japão entre 1942 e 1945. Nesses anos, milhões de habitantes do Sudeste Asiático, Europa, Índia e Austrália morreram em cativeiro e em trabalhos exaustivos. Quando o Japão se rendeu, os antigos ocupantes se transformaram em prisioneiros exemplares, limpando as ruas com dedicação. Depois, os japoneses começaram a reconstruir seu país e já nos anos 60, o mundo foi inundado, por produtos japoneses de alta tecnologia. Os japoneses realizaram um verdadeiro milagre econômico, o que não podia deixar de despertar o respeito do líder de Singapura. A partir de 1962, Lee Kuan Yew passou a se encontrar regularmente com o primeiro-ministro do Japão e com a família imperial. Ele precisava resolver duas questões: obter compensações pela ocupação de Singapura e atrair investimentos japoneses. A compensação de 50 milhões de dólares, metade em forma de crédito, foi recebida, mas as autoridades japonesas não pediram desculpas. E só em 1990, o primeiro-ministro do Japão, Kai-Fu, expressou sincero arrependimento pelas ações dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Durante uma visita oficial a Singapura, ele declarou que o povo japonês está determinado a não permitir a repetição da tragédia. Sobre os investimentos japoneses, a questão avançava muito lentamente. O Japão não estava pronto, por muito tempo, para abrir empresas fora do país. Porém, nos anos 70, empresas japonesas começaram a surgir em países da Europa e do Sudeste Asiático. O país do Sol Nascente virou o segundo maior investidor em Singapura, atrás dos Estados Unidos. Apesar de que, nos anos 60, ninguém acreditava que Singapura sobreviveria como um estado independente por mais de 3 anos. Lee Kuan Yew e sua equipe queriam não só sobreviver, mas ser os melhores da região. Ao se dirigir ao governo, Kuan declarou categoricamente: "O mundo não é obrigado a nos alimentar. Não podemos viver de esmolas." Na primeira etapa, era necessário lidar com o desemprego, tornar o país atraente para turistas, atrair investimentos de países industrializados e promover o desenvolvimento de pequenos negócios. O primeiro investidor de Singapura foram os ingleses, mas, quando retiraram suas tropas, as empresas britânicas só fecharam no final dos anos 70, vendo como as empresas estrangeiras estavam tendo sucesso em Singapura, os ingleses começaram a atuar, e na década de 1960, investidores de Hong Kong e Taiwan também chegaram a Singapura. Após organizar uma empresa de produção de tecidos e brinquedos, que era intensiva em mão de obra, mas não de grande escala, foi tomada a decisão de desenvolver setores de alta tecnologia em Singapura. A falta de recursos deveria ser compensada pela superioridade em inteligência, disciplina e criatividade. Com o objetivo de atrair corporações multinacionais para o país, em 1961 foi criada a Autoridade de Desenvolvimento Econômico, cujos funcionários visitavam empresas estrangeiras para incentivá-las a abrir filiais em Singapura. A tarefa era dificultada pelo fato de que muitos gerentes nem sequer tinham ouvido falar da ilha de Singapura. Lee Kuan Yew fez várias viagens aos Estados Unidos, onde, participando de eventos empresariais, contava como Singapura cresceu de uma pequena vila de pescadores para um país com uma população de 2 milhões de pessoas. E o credo dos singapurianos era fazer produtos e serviços melhores do que os outros, ou perecer. Assim,
Em novembro de 1968, o primeiro-ministro discursou para 800 representantes do Clube Empresarial de Nova York e foi recebido favoravelmente. Depois, ao visitar os Estados Unidos, Lee Kuan Yew se reunia com gestores das corporações e muitos deles não tinham tempo para visitar pessoalmente Singapura, mas após conversarem com o chefe de Estado, decidiam abrir uma empresa em Singapura. A primeira coisa que Lee Kuan Yew mandou fazer antes de convidar investidores estrangeiros foi reformar a estrada do aeroporto até o hotel e do hotel até o escritório do primeiro-ministro. No centro da cidade, os visitantes viam um oásis verde impecável com um campo de golfe e a impressão geral da cidade influenciava positivamente a decisão de investir dinheiro. Mas é claro, a questão não era a estrada. O governo criava rapidamente zonas industriais especiais onde se instalavam empresas de alta tecnologia, proporcionando empregos para os moradores de Singapura. E claro, o governo oferecia incentivos fiscais e benefícios para a exportação. Se eu tivesse que descrever em uma palavra por que Singapura teve sucesso, essa palavra seria confiança. Foi justamente a confiança em nós que permitiu aos investidores estrangeiros estabelecerem suas fábricas e refinarias em Singapura. Graças a tudo isso, já no final da década de 1970, o problema do desemprego e dos investimentos estrangeiros foi totalmente resolvido. Americanos, europeus e japoneses abriam empresas em Singapura com entusiasmo e o próximo passo foi o ambicioso plano de transformar Singapura em um centro financeiro internacional. Essa ideia surgiu em 1968. Era necessário convencer os banqueiros estrangeiros de que havia condições sociais estáveis, boa infraestrutura e profissionais qualificados, além de provar que Singapura era um país onde os negócios eram conduzidos de forma honesta. O início foi modesto, mas, em apenas 30 anos, o volume das operações cambiais ultrapassou 500 milhões de dólares americanos. Em volume de operações cambiais, Singapura fica atrás apenas de Nova York, Londres e Tóquio. Graças a Singapura, pela primeira vez na história, tornou-se possível o atendimento bancário 24 horas por dia. O dia bancário começa em Zurique às 9h00. Depois, os bancos abrem em Frankfurt, um pouco mais tarde em Londres. Quando eles fecham, os bancos de Nova York e São Francisco já funcionam. Após o fechamento dos bancos em São Francisco, era preciso aguardar a abertura dos bancos na Suíça. Agora, nesse intervalo entre o fechamento dos bancos americanos e a abertura dos suíços, os bancos de Singapura estão operando. O fundamento para o desenvolvimento do nosso centro financeiro foi a observância do princípio do Estado de Direito, a existência de um tribunal independente e de um governo estável, competente e honesto que implementou uma política macroeconômica sensata. Quando conquistou a independência em 1965, Singapura estava completamente indefesa. Décadas depois, a prontidão de combate do exército de Singapura passou a ser altamente avaliada por especialistas militares em todo o mundo. Além dos recursos financeiros limitados, havia o problema da atitude negativa em relação ao serviço militar por parte da esmagadora maioria da população. Nas tropas britânicas, tradicionalmente, serviam malaios, e os batalhões de polícia também eram compostos por malaios. Enquanto os chineses representavam cerca de 75% da população do país, ao mesmo tempo, entre a minoria malaia, havia uma reação em no geral, em Wanhu, a maioria das buscas militares e sociais de Valley estavam em assim. Aos vizinhos árabes hostis. Foi decidido criar forças armadas compostas por 12 batalhões, além de introduzir o serviço militar obrigatório e treinar reservistas entre a população civil. É notável que o fato da chegada dos israelenses foi mantido em segredo, tanto da população de Singapura quanto da comunidade internacional. Para evitar agitação entre a população muçulmana, os israelenses de pele morena eram chamados de mexicanos. Em um curto período de tempo, era necessário resolver as seguintes tarefas: criar uma imagem positiva do exército na sociedade,
melhorar o preparo físico dos jovens, treinar os militares e adquirir armamentos modernos. Em homenagem ao primeiro aniversário da independência de Singapura, foi realizado um grande desfile. O povo reunido viu fileiras organizadas de militares, policiais e bombeiros em uniformes bonitos. Ministros do governo e líderes das comunidades nacionais discursaram diante da população, enfatizando a necessidade de um exército forte para manter a independência. Em 1971, quando as tropas britânicas deixaram Singapura, o Exército Nacional incluía 17 batalhões regulares com 16 mil militares e 14 batalhões de reservistas compostos por 11 mil pessoas. Em poucos anos, foram criadas escolas de treinamento militar básico e turmas de cadetes, adquiridos aviões e formada uma frota. Pilotos foram treinados na Inglaterra e especialistas da Nova Zelândia treinaram tripulações dos navios de patrulha. Em um curto período, o exército se tornou prestigiado, uniu pessoas de diferentes grupos étnicos e religiões, foram criadas condições para a observância de diversos rituais religiosos e consideradas as particularidades alimentares dos representantes de diferentes povos. Os melhores oficiais subalternos têm a oportunidade de continuar seus estudos em universidades britânicas e os jovens buscam servir nas Forças Armadas para se tornarem membros plenos da sociedade. Os filhos de Lee Kuan Yew também não foram exceção. Após se destacarem em Cambridge, retornaram a Singapura para servir nas Forças Armadas. O pai de um militar é ministro, banqueiro, funcionário, operário, taxista ou vendedor ambulante. Sua posição no exército depende apenas dos seus próprios resultados. Política interna. A década de 60 foi marcada por numerosos conflitos interétnicos. Entre os malaios e indonésios, havia a opinião de que o governo chinês era mais leal aos cidadãos de origem chinesa do que a eles. Em 1969, refugiados chineses da Malásia chegaram a Singapura, contando sobre os distúrbios sangrentos em Kuala Lumpur, cujas vítimas foram chineses. Os chineses de Singapura começaram a se vingar dos malaios, que por sua vez atacaram os chineses. 4 pessoas foram mortas e 60 ficaram feridas. Foi tomada a decisão de prender mais de 1.000 chineses e malaios envolvidos nos distúrbios. Após uma investigação minuciosa, 36 pessoas foram condenadas, 18 chineses e 18 malaios. Neste episódio e posteriormente, as pessoas foram mostradas que a lei é igual para representantes de todas as raças e nacionalidades. A difícil experiência dos confrontos interraciais me tornou, como meus colegas, um defensor da construção de uma sociedade multinacional, onde todos, independentemente de raça, idioma ou religião, tenham direitos iguais garantidos. Esse era o credo que definia nossa política. Além da questão nacional, havia também a questão linguística. Lee Kuan Yew, que recebeu educação em inglês, sabia por experiência própria a vantagem que o conhecimento de uma língua internacional proporciona. Seu círculo social não se limitava a pessoas que falavam chinês. Ele podia se comunicar diretamente com líderes estrangeiros de língua inglesa e representantes de empresas internacionais. No entanto, em Singapura, a questão linguística era uma das mais delicadas. Era necessário encontrar uma maneira eficaz de fazer com que os cidadãos de Singapura falassem uma única língua. Entendendo que não se podia ter pressa nessa questão, Lee Kuan Yew manteve 4 idiomas oficiais no país: malaio, chinês, tâmil e inglês. O primeiro passo foi introduzir o ensino das línguas malaia, chinesa e tâmil nas escolas inglesas, enquanto nas escolas nacionais foi introduzida a disciplina de língua inglesa. Essas medidas aumentaram a popularidade das escolas inglesas entre malaios e hindus, sendo que apenas a maioria chinesa se opôs ao estudo da língua inglesa. No entanto, pesquisas realizadas nas 2 universidades existentes em Singapura mostraram que os graduados da Universidade de Singapura, com ensino em inglês, têm mais sucesso na carreira do que aqueles que se formaram na Universidade Nanyang. Graduados que falavam inglês eram buscados por multinacionais, enquanto formados pela Universidade Nanyang enfrentavam dificuldades de emprego pela barreira do idioma. E lá em 1978, ocorreu a fusão das 2 universidades. Outro problema linguístico era que os chineses falavam
vários dialetos, muitas vezes sem se entenderem, e apenas 20% das famílias usavam o chinês literário. Lee Kuan Yew preferia influenciar os cidadãos pelo exemplo pessoal, apesar de, em sua família, a comunicação acontecer em inglês. Todos os 3 filhos frequentavam uma escola chinesa, onde estudavam inglês, chinês literário e malaio. A autoridade do líder nacional. Em 1990, 60% das famílias se comunicavam em chinês literário e, além disso, 40% das famílias de Singapura se comunicavam em inglês. Uma etapa importante foi a solução da questão habitacional. O governo de Lee Kuan Yew percebeu a necessidade de fornecer moradias acessíveis e confortáveis para a população, o que tornaria a situação no país mais estável. Em 1964, a Autoridade de Habitação e Desenvolvimento Urbano ofereceu a todos os interessados a possibilidade de adquirir moradia, concedendo empréstimos a juros baixos. No entanto, o projeto fracassou porque os cidadãos não conseguiam pagar o valor inicial de 25% e, após debates no governo e diálogos com líderes sindicais, decidiu-se elevar as contribuições obrigatórias ao fundo de seguro, usadas tanto para a aposentadoria quanto para a compra de moradia. Assim, até 1984, as contribuições chegaram a 25% do salário e outros 25% deveriam ser pagos novamente para a moradia militar. O desejo dos cidadãos por moradia própria crescia anualmente. Se em 1967, apenas 3.000 pessoas compraram apartamentos e casas, em 1996, esse número já era de 70.000 pessoas. Metade de quem comprou imóveis nos anos 90 já tinha propriedades, mas buscava melhores condições de moradia. Como os planos do governo de Singapura não incluíam o setor agrário, os moradores das aldeias foram realocados para prédios de apartamentos. Isso estava ligado a um fenômeno que parecia engraçado, mas era negativo em nível nacional. No começo, os camponeses não queriam se mudar para condições mais confortáveis, porque nos apartamentos era preciso pagar pelos serviços públicos e não era permitido criar gado. Algumas famílias trouxeram porcos para os novos apartamentos, outras criaram galinhas e patos na cozinha. No entanto, depois de alguns anos, os antigos moradores das áreas rurais perceberam o absurdo de manter aves e gado nos apartamentos. Lee Kuan Yew queria transformar Singapura em um oásis do primeiro mundo no Sudeste Asiático. Seus planos ambiciosos incluíam tornar a cidade tão atraente que ela se tornasse o centro do turismo e dos negócios na região. Melhorar a infraestrutura era bem mais fácil do que mudar os hábitos das pessoas. Graças ao programa habitacional, as pessoas se mudavam de barracos miseráveis com um buraco no chão para apartamentos confortáveis, com abastecimento centralizado de água e esgoto. Mas foram necessários vários anos para se livrar do lixo, do barulho e da grosseria. Singapura se transformou de uma pequena ilha pantanosa em uma verdadeira cidade-jardim. Singapura é uma cidade construída em uma ilha pantanosa, um pouco menor que Kiev em área e um pouco maior em população. Em termos de PIB, supera a Ucrânia, em cerca de 1,3 vezes ficando atrás da enorme Rússia, nesse indicador, apenas 5 vezes. E mesmo a areia de construção, até mesmo a água potável, precisam ser importadas para Singapura da Malásia e da Indonésia. A campanha mais difícil foi contra cuspir em locais públicos. As pessoas continuavam teimosamente a cuspir das janelas, dos carros, nas lojas e nos mercados, sem considerar esse hábito prejudicial. A situação só melhorou significativamente com trabalho persistente de conscientização nas escolas e informação da mídia sobre como cuspir ajuda a propagar tuberculose e outras infecções perigosas. Além disso, havia um problema urgente de limpeza das ruas. E os vendedores ambulantes e os taxistas piratas eram um atributo indispensável dos países do Sudeste Asiático, junto com cidades sujas e alta criminalidade nas ruas. A solução só seria possível criando empregos legais para essas pessoas. Em 1971, Singapura já tinha um sistema regular de ônibus e os ex-taxistas foram cuidadosamente realocados em novos empregos. Também
foi implementada a obrigatoriedade de licenciamento para os vendedores ambulantes, que foram transferidos das ruas para centros especialmente equipados com água encanada, sistemas de esgoto e coleta de lixo. Alguns vendedores ambulantes enriqueceram ao criar redes de cafés e gerar mais empregos para os moradores locais. Uma tarefa importante foi o reflorestamento da cidade em condições climáticas não muito favoráveis. Em poucos anos, milhões de árvores, palmeiras e arbustos foram plantados. Além disso, os bairros de Cingapura eram arborizados independentemente de serem habitados pela classe média ou pela classe trabalhadora. Crianças nas escolas participavam do plantio de árvores e controle de pragas. Com o passar do tempo, os cidadãos de Cingapura passaram a se orgulhar de seu país verde e bem cuidado, que despertava admiração nos turistas. Uma das leis mais controversas e curiosas foi a proibição da venda e do uso de chiclete em Cingapura. O governo não via nenhum benefício nisso, enquanto os prejuízos eram óbvios. O chiclete jogado no chão dificultava a limpeza, danificava equipamentos e era colado em fechaduras, bancos e botões de elevadores. A gota d'água foi quando um grupo de vândalos colou o chiclete nos sensores das portas dos trens do metrô, o que paralisou o funcionamento dos trens por algum tempo. Quanto à saúde, o atendimento médico gratuito, que parecia ser a melhor solução, na prática não se mostrou tão eficaz. Foi constatado que pacientes de clínicas gratuitas não seguiam as recomendações médicas, mas, ao consultar especialistas particulares e comprar os próprios remédios, cumpriam as prescrições. Lee Kuan Yew rapidamente percebeu que as pessoas valorizam mais aquilo que conquistam com seu próprio esforço. Foi tomada a decisão de cobrar uma taxa por cada visita à clínica. Na década de 1970, foram introduzidas contribuições obrigatórias para um seguro de despesas médicas para o trabalhador e seus familiares. Exemplos de países desenvolvidos como Suécia e Reino Unido, onde o Estado assumia o papel de chefe de família, pronto para apoiar os cidadãos em momentos difíceis, não inspiraram Lee Kuan Yew? Quem trabalha muito paga impostos altíssimos nesses países para sustentar quem não quer trabalhar. Segundo o líder de Cingapura, quem se acostuma a receber esmolas perde a motivação para trabalhar produtivamente. Ele acreditava que era necessário fortalecer nos homens a fé confucionista de que o homem é responsável pelo bem-estar dos pais, da esposa e dos filhos. As contribuições ao fundo de pensão garantem a aposentadoria digna aos cidadãos, enquanto o Estado assegura juros sobre os depósitos acima da inflação. O governo de Cingapura buscou facilitar a vida dos cidadãos, reduzindo os impostos, e foi tomada a decisão de passar da tributação da renda para a tributação do consumo. Em Cingapura, não há imposto sobre ganho de capital. O 3% e a 0,4%. Ao mesmo tempo, o Estado mantém um nível consistentemente alto de poupança e investimento dos cidadãos. As contribuições obrigatórias para moradia, saúde e aposentadoria somam 40% da renda, sendo 20% pagos pelo trabalhador e 20% pelo empregador. Como resultado, foi construída um sistema no qual, segundo Lee Kuan Yew, foi alcançado um consenso social. Esse consenso social, alcançado por meio da distribuição justa dos frutos do progresso, são oportunidades iguais para todos. É um sistema de mérito no qual o lugar de destaque é ocupado pelo mais digno. Isso é especialmente importante quando se trata de pessoas que lideram o governo e da luta contra a corrupção. Lee Kuan Yew, que recebeu educação inglesa, desprezava os líderes dos países asiáticos que viviam no luxo enquanto seu povo sofria, aceitavam subornos e saqueavam os estados que governavam. Uma das principais tarefas do governo de Cingapura era erradicar a corrupção. Lee Kuan Yew acreditava que as pessoas ao seu redor, por educação e profissionalismo, podiam ganhar a vida fora da política e não precisavam acumular para o futuro. No entanto, os funcionários públicos devem receber um salário comparável ao que poderiam ter trabalhando fora do setor público, para que possam se dedicar totalmente ao trabalho. Um pequeno poder dado a pessoas que não conseguem viver dignamente com seu salário cria incentivos para o uso indevido desse poder.
Foram estabelecidas pesadas multas e penas de prisão por corrupção. Os casos de corrupção eram cuidadosamente investigados e tornados públicos. O resultado está nos rankings internacionais. Desde 1998, Singapura está entre os países menos corruptos do mundo. Uma história que aconteceu em 1995 provou de uma vez por todas que o combate à corrupção é uma espécie de religião de Estado. O primeiro-ministro Goh Chok Tong, que sucedeu Lee Kuan Yew, ordenou uma investigação sobre a compra de 2 imóveis pela esposa e pelo filho de Lee Kuan Yew. Juntos, eles receberam um desconto do incorporador de 5 a 7%. A autoridade monetária de Singapura conduziu uma investigação e relatou ao primeiro-ministro que os descontos durante o período de estagnação do mercado imobiliário foram concedidos a todos os compradores e eram totalmente legais. Falando ao parlamento, Lee Kuan Yew observou que o sistema de combate à corrupção criado por ele, mais uma vez, provou sua imparcialidade e eficácia. Resumindo toda esta edição, vamos citar esta frase do livro do ilustre singapurense: a ordem pública, a segurança pessoal, o progresso econômico e social e a prosperidade não surgem por si mesmos, mas são resultado de esforços contínuos e da atenção constante de um governo honesto e eficaz eleito pelo povo. Com isso, vamos encerrar. Comentem se gostaram do episódio e o que acharam. Até a próxima, nos próximos episódios do canal.